E 3 dias após ser responsável por disseminar discurso de ódio revelando sua torcida pela morte de Jair Bolsonaro, Hélio Schwartzman voltou a escrever para a Folha. E o presidente da República seguiu como personagem de artigo. Na coluna publicada nesta sexta-feira, ele afirma ter sido gentil com o mandatário do país, que está em tratamento contra a Covid-19. Schwartzman não pediu desculpas para Bolsonaro, insistiu na defesa do que chama de consequencialismo, afirmando assim que o valor do chefe do Poder Executivo do país não é maior do que o de qualquer outra vida. Nesse sentido, rechaçou ter propagado o discurso de ódio. De acordo com o próprio colunista, ele não acionou nenhuma alavanca, apesar de ter argumentado que a morte de Bolsonaro seria responsável por preservar outras vidas. No novo artigo sobre o presidente da República, Schwartzman aproveitou para ironizar o pedido feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. Não sei bem o que há a investigar. Acreditava que o texto falasse por si só, mas vou colaborar prestando esclarecimentos. É o que disse o Hélio Schwartzman. E aí, Fiuza? Eu acho que ele não se sente propagando ódio, porque talvez ele não esteja nem sentindo realmente ódio. Ele está debochado, né? Ele está ali, ele está fazendo ali uma pantomima para a bolha dele, para a bolha intelectual dele, né? O nome do jogo hoje para essa bolha é esse, né? Vamos combater o fascismo imaginário. Olha como eu sou democrata, corajoso, desejando a morte de alguém, né? É um jogo pueril, né? Agora, então ele parece que falava que estava no deck da piscina, uma coisa toda debochada, né? De alguém que parece não estar muito conectado com a realidade das coisas, com a barra pesada das coisas que estão acontecendo, né? As lógicas dele, Vitor, elas estão absolutamente falidas, né? Elas não funcionam. Em primeiro lugar, por essa questão que o Zé Maria tem apontado aqui e que eu acho central. Ele não sente esse ódio, ele não se sente propagando ódio, mas ele está, né? E são arroubos desse tipo, né? São pantomima. Ele está fazendo uma pantomima, mas tem muita gente que recebe isso como um encorajamento, sem dúvida alguma. O caso do Adélio Bispo não é forçar nenhuma barra lembrar que o Adélio Bispo foi filiado ao PSOL durante 7 anos e que dentro do PSOL, que é um partido que parece pacifista, etc., o discurso é esse aí. Vamos destruir, vamos arrebentar. Já vimos o próprio Freixo, né, que estava aí outro dia dizendo, né, o presidente criminoso, fazendo aquele proselitismo lá. Mas o próprio Freixo instigou o Black Bloc, né? Eles têm morte nas costas. O cinegrafista Santiago Andrade foi morto por Black Blocs protegidos e instigados pelo PSOL, né? O Adélio foi lá e meteu uma faca na barriga do candidato, líder das pesquisas. É isso que eles ouvem e é isso que os encoraja, por menos que o Hélio Schwartzman queira que seja assim, né? Agora, sobre a lógica dele, Vitor, eu quero dizer o seguinte, vai ter que espalhar um pouco mais aí essa procura por culpados, porque nós acabamos de ver e demos aqui nos pingos amplamente ontem isso, que as mortes por asfixia social não estão sendo projetadas, elas estão acontecendo hoje. Demos aqui o estudo da Oxfam mostrando que a mortandade por fome já é, no ano de 2020, de 12 mil pessoas por dia, né? Decorrente do lockdown, decorrente da interrupção do funcionamento das sociedades. Isso não é uma projeção do Imperial College, isso não é uma dessas conjecturas, não. Isso é uma constatação. O lockdown, a quarentena burra, sem critérios, que mandou trancar todo mundo, além de não evitar o contágio dentro de casa, como já falamos, ela provocou um garrote social. E já temos as mortes, tragicamente, temos que falar disso, né? Já temos um número de mortes diárias, atestadas aí pela Oxfam. Então,
quem está defendendo esse lockdown, essa experiência mística, sem absolutamente nenhum critério, nenhuma base científica, também pode ser acusado de genocídio ou de estar causando a morte de outras pessoas, né? Também pode se desejar a morte de quem está pregando o lockdown. Evidentemente que para as pessoas sadias, não, né? Mas então a lógica, evidentemente, essa lógica usada por esse articulista, ela é uma fraude que só serve para ele fazer essa pantomima para a bolha intelectual dele. Você, Zé? É interessante, Fiuza, que não só não pediu desculpas, eu acho que ele deveria pedir desculpas, né? Ele aprofunda a situação. Na verdade, ele se defende. Ele volta a dizer que ele não tem o domínio sobre o vírus, no indicativo que, se tivesse, aceleraria o processo. E diz que o ministro da Justiça, André Mendonça, quando abre um inquérito contra ele, na verdade está atrapalhando e prejudicando a vida do seu chefe, ou seja, do presidente Bolsonaro. Qual é o raciocínio do Hélio? É o seguinte, de que o presidente Jair Bolsonaro, ex-deputado, né, na época, defendeu a morte, o fuzilamento do ex-presidente Fernando Henrique e a morte por câncer da ex-presidente Dilma. E aí ele diz que o ex-deputado e presidente Jair Bolsonaro foi até muito mais incisivo nas defesas. Então, ele dizendo, olha, se houver o uso do artigo 26 da LSN, Lei de Segurança Nacional, que o ministro da Justiça estaria implicando o presidente Jair Bolsonaro. Isso não é verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Nós estamos falando aí de uma situação objetiva. O presidente da República, que tem nome e CPF, Jair Bolsonaro, está com o diagnóstico, né, de Covid-19, da Covid-19, e tem os sintomas, está sendo medicado e tal. Então, é muito objetivo, existe uma linha. Vou te falar aqui, a humanidade dá voltas assim sobre falas. Às vezes, é possível mesmo você ficar sabendo de uma fala e achar que se trata de um ato heróico. Aí, quando você olha com a lupa e vê de perto, e vê que se trata de um insensível e um assassinato cruel, né? É assim a história. Neste caso, foi impróprio. De tão impróprio, foi o único. Até adversários, nós falamos aí no Marcelo Freixo, entraram na justiça contra Bolsonaro porque tirou a máscara, né? E desejava pronto restabelecimento. É assim que se fazem as relações modernas, quando eu digo modernas, humanas, né? Há divergências, sim, políticas, mas não se pode chegar a esse ponto. Dá a impressão no primeiro artigo, e agora reforçado pelo segundo, que se ele tivesse domínio, ele, em nome deste consequencialismo, eliminaria, ou seja, assassinaria o presidente da República, sim. Pode, sim, usar a LSN, que pode ser velha, ele diz lá, velha, e desuso. Não tem nada de desuso. Esse assunto já foi ao Supremo. A Lei de Segurança Nacional foi questionada, porque alguns achavam que ela não foi recepcionada pela Constituição. O resultado do Supremo foi de que sim, que apesar da nova Constituição, a Lei de Segurança Nacional está em vigor. Alguns artigos não, mas que na sua maior parte está assim em vigor.